Bom dia, igreja. Queria primeiro parabenizar as mulheres pelo Dia das Mulheres, dia 8, que Deus possa abençoar vocês. Vocês têm grandes modelos de mulheres nas Escrituras, Maria, Febe, Maria de Magdala, chamada Maria Madalena. Você tem a Eunice, a Lloyd, a avó e a mãe do Timóteo, que vocês possam se inspirar nessas mulheres para serem úteis no reino, bíblicas, virtuosas, mulheres que possam expressar também a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir em 1 João. Capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Nós vamos iniciar a exposição de toda a epístola de João, e eu vou utilizar em toda a exposição, nessas semanas, talvez 2 meses que vão seguir a CF, porque nesta carta, ela, sem dúvida alguma, é a tradução mais acertada. Então, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia. E em primeiro lugar, Deus, pedimos que o Senhor abençoe todas as mulheres de nossa igreja, Senhor. Que o Senhor as capacite a serem servas, discípulas do Senhor Jesus, ótimas esposas, Senhor, ótimas mães, ótimas funcionárias, Senhor, ótimas pessoas, Deus, que usando daquilo que o Senhor deu às mulheres, possam expressar a tua glória, criadas à tua imagem, conforme a tua semelhança, tiradas do lado de Adão, da sua costela, não para serem inferiores ou para serem superiores, mas para serem iguais no trabalho e na glória de Deus. Que o Senhor as abençoe, Senhor. Também pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao teu povo mediante a tua palavra, que o Senhor possa colocar nos corações aquilo que o teu Espírito quer, e que possamos compreender a singularidade da fé cristã, Senhor. Também oro por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Podemos assentar. Começo o sermão com uma frase muito intransigente, muito exclusivista, que indica que eu acho que eu estou certo e todos os outros estão errados. Isso não está na moda. Eu vou afirmar uma coisa aqui. O cristianismo é a única religião verdadeira. O que significa que todas as outras religiões são o quê? Falsas. Se o cristianismo é a única religião verdadeira, as outras são falsas. Porém, se existe alguma outra religião verdadeira, o cristianismo necessariamente é falso. Não existe meio termo. Não existe mornidão. Então, para falar sobre esse assunto, que é o primeiro assunto da nossa exposição de 1 João, verso 1 ao 4, e a gente vai caminhar por toda a epístola, a gente tem que entender a singularidade da fé cristã. Mas vou dar primeiro um panorama geral da carta, já que vamos expor toda a epístola de João. Ela foi escrita no final do século I, entre o ano 85 e 93, pelo apóstolo João. E João aqui tem alguns objetivos ao escrever essa epístola. O primeiro objetivo dele é completar a alegria dos crentes, versículo 4 do capítulo 1. Ele fala o seguinte: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele quer que os crentes tenham a alegria completa. Porém, se temos uma religião falsa, essa alegria não é possível. O segundo objetivo dele, ele quer que os crentes não vivam em pecado, não vivam
uma vida pecaminosa. O capítulo 2, versículo 1. Ele admite que os crentes vão pecar, mas ele não quer que os crentes pequem. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aqui um parênteses, você vê a maturidade cristã em ação. Quando João era jovem, abaixo dos 18 anos, dizem até 17, ele em Samaria, uma das cidades de Samaria, não quis receber o Senhor. E qual foi a oração de João? Cheio de fé: Senhor, quer que oremos para que caia fogo do céu e destrua essa cidade? E Jesus fala: vocês não sabem que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir, mas salvar a humanidade. Aí você tem aqui agora ele já velho, ele fala: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Então o segundo objetivo de João é que os crentes não vivam em pecado. O terceiro objetivo de João é que os crentes não caiam em falsos mestres, na conversa de falsos mestres. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então ele fala: eu não quero que vocês caiam no papo de hereges. E o quinto objetivo de João, o quarto objetivo de João aqui, é que os crentes tenham a certeza da salvação. Capítulo 5, versículo 13. Diz o seguinte, versículo 13: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais o nome do Filho de Deus. Olha, eu quero que você que crê em Jesus saiba que você já é salvo, você já está salvo, porque você crê no nome do Filho de Deus. Algumas igrejas cristãs, infelizmente, falam: não podemos falar isso, a gente tem que, só no finalzinho vamos saber. João fala: não, você já tem a vida eterna. Alguns falam: a gente não pode ter certeza, por quê? Porque isso está nos decretos eternos. João fala: não, você já tem a vida eterna. E por que eu sei que eu sou salvo? Não é porque eu sou excepcional, mas porque eu creio no Filho de Deus. Então esses são os objetivos de João. Dito isso, tendo esses objetivos, só podemos atingir essas crenças que João nos aponta, se de fato o que cremos é verdadeiro. O que significa então que toda outra religião é falsa. E eu uso o cristianismo de maneira proposital. Eu poderia falar: só Jesus é verdadeiro. Todo mundo ia concordar? Mas é muito diluído. Porque o que as pessoas falam? Não, eu não tenho religião, eu sigo a Jesus. Que frase, com todo respeito, idiota. Porque veja bem, Jesus Cristo, ele propõe um sistema de crenças, é religião. Ele propõe regras morais, é religião. Ele propõe ordenanças, é religião. Eles têm rituais, isso é religião. O nome disso tem um nome, não é bacon. Qual é o nome de um sistema de crenças, de dogmas, de práticas, com um líder, qual você tem que seguir, que você entende como infalível? Qual é o nome desse negócio? Religião. Isso é uma religião. E temos uma religião chamada cristã. E quando eu falo cristã aqui, não estou falando dos batistas especialmente, não. Eu falo religião cristã no sentido, aquela que engloba os nossos credos fundamentais, o que vai incluir o credo apostólico, né? Então, a religião cristã é a única religião verdadeira. Vamos abrir em 1 João 14:6. E no mundo diluído, né, no mundo onde todos os deuses são aceitos, menos o Deus cristão, a gente tem que lembrar isso. João 14:6. Vamos ver o que o próprio Senhor fala. Quem já ouviu a expressão que todos os caminhos, todas as religiões são boas e levam a Deus? Quem já ouviu? É bonitinha, né? Mas ela não tem lógica. Por exemplo, ou se tem reencarnação, ou se tem ressurreição. As duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. É impossível. Ou você ressuscitará para o juízo, ou você reencarnará várias vezes para expiar os seus pecados. Ou Jesus morreu para pagar os seus pecados, ou tem purgatório. Não tem como. Ou ele paga, ou você paga. Os dois não podem pagar. Não tem como ser as duas verdadeiras. Versículo 6, João 14, o seguinte. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Eu não sou um dentre muitos caminhos.
Eu não sou o melhor caminho, eu sou o caminho. Eu não sou uma das muitas, eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Bobagem, imagina uma conta de matemática, você tem seu resultado e eu tenho o meu. Alguém acredita nisso? Você vai consertar seu carro, aí você fala, não, ficou bom. Na sua opinião, na minha verdade, ficou bom. No mundo prático, ninguém aceita essa balela. Mas quando é assunto religioso, aí tem que ser assim. Mas isso não funciona no mundo real. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, não tem outro meio, não tem atalho. Essa é a afirmação de Jesus. Jesus é extremamente exclusivista aqui. Ele não é inclusivista, ele é exclusivista. Ou é eu ou é ninguém. Ele não fala, existem outros meios, é eu ou ninguém. Dito isso, que o próprio Senhor diz isso, a gente vai ver aqui que o prólogo de 1 João, os primeiros 4 versículos, chamado de prólogo, a introdução da carta, ela demonstra a singularidade da fé cristã. O cristianismo é a única religião verdadeira, ou é uma religião absolutamente falsa, não há meio termo. Ele vai demonstrar aqui que Jesus é eterno. Ele, João, vai dar testemunho de Cristo e vai dizer que devemos ter comunhão com Jesus. O que isso demonstra? Que, de fato, a fé cristã é verdadeira. E vamos ver no que João vai dizer aqui. Primeiro versículo 1 e 2, Jesus é eterno. Ele vai falar no versículo 1 da sua natureza. Olha o que ele fala. O que era desde o princípio. Ele não diz o que veio a existir. Ele fala o que era, aquilo que já existia, a expressão en. Ele fala, Jesus já existia. Desde quando? Desde sempre. O que era desde o princípio, não o que veio a existir. Por exemplo, Maomé veio a existir em 570. Ele não era antes. Kardec veio a existir no século XIX. Você tem Buda, veio a existir, acho que 6 séculos, 4 séculos, 5 séculos antes de Cristo. Eles vieram a existir. O que João fala de Jesus? O que era desde o princípio. Veja bem, se essa afirmação é verdadeira, e ela é, Jesus Cristo é singular e ele é diferente de todos os outros fundadores de religião. João não afirma que Jesus nasceu como um homem comum. Ele fala que a pessoa do verbo, a palavra de Deus, porque Jesus tem uma dupla natureza, 100% homem, mas 100% Deus, ele sempre existiu. Desde quando? Desde o princípio, e esse princípio aqui é anterior à própria criação no mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já havia o verbo. Vamos abrir em João capítulo 1, no Evangelho de João. Então, uma afirmação, o que era desde o princípio, não o que veio a existir. Eu pergunto, qual religião afirma que o seu fundador existe desde sempre? Alguém tem uma única? Por favor. Uma única religião que diga que seu fundador exista desde sempre. Essa é a afirmação cristã. Não tem outra afirmação. Jesus sempre existiu. Essa é uma afirmação absolutamente singular. Não dá para ser verdadeira. Por exemplo, o Espiritismo vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é a pessoa mais evoluída na história. Ele é o espírito que mais evoluiu. É um grande espírito de luz. Mas não é Deus. Cantamos, o que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Os homens têm boas opiniões sobre Jesus, só que eles têm opiniões insuficientes. Não apenas um profeta, não apenas um líder moral, mas aquele que era desde o princípio. João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14 agora, do João 1. E o verbo se fez carne, se tornou um ser humano, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O versículo 1 aqui vai mostrar, por exemplo, a eternidade do verbo de Jesus. No princípio era o verbo, a eternidade. Ele vai mostrar também a pessoalidade. E o verbo estava com Deus. Não é uma força ativa. Não é é o universo. Aí eu creio que o universo vai ter boa. É bobagem. O universo é uma obra criada. E o verbo estava com Deus, uma pessoa.
e vai mostrar a divindade. E o verbo era Deus. Temos aqui uma afirmação muito clara. A eternidade de Cristo, a sua natureza divina. A afirmação cristã é que Jesus Cristo é Deus. Ele começa a cá dizendo, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Ele fala, não o que veio a ser, não um grande líder. Por isso que eu falo, o cristianismo é a única religião verdadeira. Ou ela é absolutamente falsa. Não há meio termo. Não há como a gente negociar isso. Não há como. Um dos problemas dos evangélicos modernos são acreditar que as outras religiões são boas. Tudo que elas têm de bom foi extraído do cristianismo. Tudo. Todas as coisas que qualquer religião tem de bom foi extraído da fé cristã e da lei moral que Deus colocou no coração. O Espírito fala que tem que fazer boas obras. A Bíblia fala isso. Tem que respeitar o ser humano. Imago Dei. Criamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Honrar pai e mãe, mandamento. Tudo o que qualquer outra tem de bom, nós temos. A diferença é que temos uma revelação que as outras não têm. A revelação de Jesus. Então Jesus Cristo é visto aqui como aquele que é desde o princípio, aquele que sempre existiu, ao contrário de Maomé, ao contrário de Buda, ao contrário de Karl Marx, ao contrário dos professores de faculdade, ao contrário dos professores do ensino médio, ao contrário de todos eles. A afirmação nossa é: Jesus sempre existiu, Ele é Deus. E o que eu faço com essa informação? Porque eu estou afirmando que Jesus é Deus. O que eu faço com isso? Será que eu posso ignorar o fato que Ele é Deus? Ou será que eu devo me dobrar a Ele e servi-lo com todo o meu coração? Eu sempre escuto uma frase que eu não concordo. Você tem que ter a religião que te faz bem, que te deixa confortável. Eu não me tornei cristão porque me faz bem ou me deixa confortável. Eu não virei cristão por isso. Eu virei cristão porque entendi que Jesus Cristo era Deus e eu deveria adorá-lo. Simples. Eu não virei cristão porque eu tinha um buraco no meu coração e eu precisava ser preenchido. Alguns viraram, amém, glória a Deus por isso. Deus levou eles assim. Pessoas precisavam de conforto, encontraram conforto, amém. Só que o objetivo primário, maior, eu sou cristão porque Jesus deve ser adorado. Esse é o objetivo primário. O que eu sinto, o buraco que eu tenho, que são importantes para Deus, mas eles são questões secundárias. Eu não procurei conforto na religião. Eu nem sabia que eu era aleijado, que eu precisava de muleta. E observei, de fato, esse homem, ou ele é o que diz que é, ou ele é um grande maluco ou mentiroso. É simples. E a gente não costuma botar essa simplicidade e racionalidade na fé. A gente deixa uma coisa muito sentimental, uma bobagem isso. A fé cristã não é alheia a essa bobagem. Por isso que a gente criou as universidades. Quem é cristão, ele não gosta de conhecimento. Quem criou a universidade foi a gente. Foi o cristianismo. Né? Quem criou a arte, como conhecemos, as belas artes, foi a gente. Aí quando a gente começa a afastar, a gente começa a fazer risco na parede e chamar de arte. Porque se afasta daquele que criou a arte. Quem criou a música clássica? Mozart, era o quê? Crente. Handel, crente. Né? Já ouviram aquela música, aleluia, que a pessoa demora muito e fica cantando aleluia, aleluia. Essa musiquinha, aleluia de Handel, fala que o reino é do seu Cristo, já chegou, agora todo se dobra a Cristo o Senhor. A gente criou a música clássica. Porque a gente entendeu que adoramos o Criador do universo. A segunda afirmação sobre a eternidade de Cristo é a relação de Jesus com o Pai, que João vai afirmar aqui, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, que ele chama Jesus de palavra da vida, porque a vida, Jesus, foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com quem? Com o Pai. E aqui é algo maravilhoso. E o verbo estava com Deus. E a palavra da vida estava com o Pai. Aqui é algo importante. Para que Deus o Pai seja Pai, Jesus tem que ser quem Ele diz que é. Qual é a condição necessária para eu ser pai? O que eu preciso? Ter um filho. Deus, um dos seus atributos é que Ele é imutável, Ele não pode mudar. Se Jesus foi criado em algum tempo, então aquele Deus que não era pai, tornou-se pai. O que significa então que Ele mudou. Ele não é o pai imutável. Então quando vem testemunho de Jeová dizer que Jesus Cristo foi criado, ele está dizendo o seguinte: olha, nem sempre Deus o Pai foi pai. Mas se Jesus é eterno, Ele é o Filho eterno, então o Pai é eterno.
Então, qualquer outra religião que não tenha Jesus como Filho eterno de Deus, está dizendo que Deus mudou ou que Deus era solitário. Por exemplo, o islamismo fala que Deus é eles creem numa espécie de monoteísmo rígido, sem a pluralidade de pessoas, sem Pai, Filho e Espírito Santo. Aí se tem uma questão: a quem esse Deus amava antes de criar tudo? Por isso que no Alcorão, Deus não é amor. Quem Deus amava? Se Jesus Cristo não é eterno, é o Filho eterno do Pai, eu pergunto, com quem que Deus se relacionava? Com quem que Deus falava? Havia um Deus mudo que não se relacionava, que nos criou porque precisava de relação. Um Deus fraco e limitado. Um Deus comum, um Deus pagão. Sem a eternidade de Jesus Cristo, você tem um Deus que não poderia amar, porque quem o Pai amava antes de criar tudo? O Filho. E um Deus que não se relacionava, um Deus mudo. Com quem que o Pai se relacionava antes de criar tudo? Com o Filho. Então Deus não nos criou porque se sentia sozinho e precisava se relacionar. Ele tinha alguém bem melhor do que eu, que você, para se relacionar. O Filho. Então quando eu afirmo a relação eterna de Jesus com o Pai, eu estou dizendo algo singular que nenhuma religião tem. Que Jesus Cristo é aquele que sempre esteve com o Pai, se relacionando com o Pai. Vamos abrir em Provérbios 8. 22 e 26, e esse trecho, embora os acadêmicos modernos entendam que não fala de Jesus, toda a igreja primitiva entendia que fala de Jesus, e vocês sabem que o pastor de vocês fala que para contrariar o pessoal lá de trás tem que ter uma base muito forte, e como ainda não encontrei, eu vou interpretar esse texto de acordo com a forma que a igreja primitiva interpretava. Provérbios 8, 22 a 26, só lembrando que se você tiver uma atualizada ou uma NVI, esse texto vai ser problemático, porque eles traduziram errado. Aliás, traduziram igual a tradução do Testemunho de Jeová aqui, né? Versículo 22 de Provérbios 8. Aqui temos a sabedoria tendo uma personificação. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Gerado, não criado, são coisas distintas. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo. Vou continuar lendo. Quando fixava o mar no seu termo, para que as águas não passassem do seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Está falando de quem? De Jesus. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo de prazer com os filhos dos homens. Aqui a personificação da sabedoria. E por que gerado não é criado? Porque é muito simples, Jesus é a sabedoria. Como é que você cria qualquer coisa? Usando o quê? Sabedoria. Você não pode criar sabedoria usando, não tendo sabedoria, então ela tem que ser eterna. E quando fala gerado, é a mesma questão do sol que eu já falei para os irmãos. O sol, a coroa do sol gera a sua luz, só que não há coroa sem luz e não há luz sem coroa. Elas têm que ser necessariamente iguais, eternas. É isso que o texto está dizendo. Então aqui a gente vê a relação de Jesus com o Pai desde sempre. Aí eu pergunto para você, qual religião afirma isso de qualquer pessoa? Tem alguma religião que afirma isso? Nós não estamos apenas nos reunindo, temos apenas uma religião. Nós temos a religião. Nós temos a religião verdadeira. Nós temos a religião que afirma uma verdade monumental. Deus veio a este mundo. E eu pergunto novamente, qual líder afirma isso? Qual criador de religião afirma isso? É isso que o João está dizendo. Olha, nós estamos testemunhando daquele que é eterno. Por isso que é uma questão de escolha. Você tendo a ciência, a ideia que Jesus Cristo é quem ele diz que é, você só tem dois caminhos. Ou você o despreza, ou você amolda a sua vida para ver conforme a glória dele. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não é uma questão de eu gosto ou não gosto da igreja,
de eu gosto ou não gosto dos crentes, de eu gosto ou não gosto da Bíblia. Ou Jesus é quem disse que é, e ele deve ser adorado, ou você tem que desprezá-lo como o maior mentiroso ou maluco de todos os tempos. É muito simples. Dito isso, a primeira verdade do texto é que Jesus é eterno, por isso somos a única fé verdadeira. Não tem outra fé verdadeira. Aí, pastor, isso é muito exclusivista. É absolutamente exclusivista, bem isso mesmo. Mas ou é isso, ou o que queremos é falso. Segundo, a afirmação do texto é que João testemunha de Cristo, versículos 1 e 3. E aqui eu quero falar uma coisa para os irmãos. Toda religião tem seus mártires. Os muçulmanos morrem por Allah e morrem por Maomé. Qual é a diferença? Muito simples. Eles morrem por algo que eles creem que é verdade, mas que não viram. Eu posso morrer por uma mentira achando que ela é verdade. Eu posso morrer por uma mentira achando que ela é verdade. Eu creio que o anjo Gabriel, um demônio, apareceu para Maomé e ditou o Alcorão. Eu posso crer nisso e morrer por isso. Posso, sinceramente. Agora, eu não vi isso. Aí eu pergunto, os apóstolos viram Jesus? Os apóstolos correram antes da ressurreição? Correram. Teve um até que ficou com medo de uma empregada. Falou, não conheço ele. E depois falou para o sinédrio inteiro, eu não vou negar o que eu vi ou ouvi. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Eu pergunto, o que fez esses homens mudarem de atitude? Porque note bem, eles morreram, os apóstolos, não por algo que eles creram, por algo que eles viram. Ele fala, não, nós vimos Jesus ressuscitar, nós vimos ele andar sobre as águas, nós vimos ele ser assunto ao céu, nós vimos, ninguém nos contou. Era muito simples acabar com a mentira dele. Pedro, João, vem cá. Querido, o corpo está aqui. Está aqui, está morto. Mas sabe o que não tinha? O corpo. Aí você pode argumentar, não, os discípulos que tinham medo de uma empregada roubaram o corpo. Ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Talvez um louco. 12? Ninguém rompeu o silêncio? Havia a falta de um corpo. E havia gente afirmando que ele estava ressuscitado. E eles falaram que viram e morreram. Aliás, as mulheres também viram. Né? Alguns não falam que elas foram no túmulo errado. Era só mostrar o túmulo certo. Né? Acabava com o cristianismo ali. Agora, dito isso, a diferença entre os mártires pagãos e os mártires cristãos, os primeiros mártires que viram, eu devo dizer o seguinte, João diz que testemunhou com os olhos. Olha o versículo 1. O que vimos com os nossos olhos e temos contemplado. Versículo 2. E nós a vimos. Versículo 3. O que vimos. O que ele está falando? Eu vi. Você tem duas possibilidades. 3, na verdade. João é maluco. E todos os apóstolos, um delírio coletivo. Muito incomum. Eles são mentirosos. João é um baita de um mentiroso. Mas veja a vida piedosa que esse homem teve. Exilado na ilha de Patmos por uma mentira. Foi exilado. A tradição fala que jogaram ele num balde de óleo fervente. Dificilmente. Se uma verdade mais ou menos, você ia deixar ser jogado num balde de óleo fervente. Canta o hino do Vasco, não te joga no balde de óleo fervente. Ah, eu canto o hino do Vasco, sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. Talvez até do Avaí. Talvez. Né? Agora, jogaram ele. O que ele está falando? Eu vi. Ninguém me disse. O que você faz com essa afirmação de João? Por isso eu falo, a gente tem que parar com esse melindre pós-moderno de, ai, que bom que tem uma religião. Que bom nada, a religião é falsa, é pagã, vai levar ao inferno. É ruim. É ruim. Ou a nossa religião é falsa e somos os mais miseráveis dos homens, porque dizemos que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, quando de fato não morreu e não ressuscitou. Aí estamos mortos em nossos pecados. Ou somos miseráveis ou estamos certos. Paulo fala isso. Ele fala, nós vimos e contemplamos é perceber, olhar atento. Vamos abrir em 2 Pedro. É que o mundo pós-moderno, o principal inimigo do cristianismo não é o islamismo. O islamismo é um inimigo, mas ele tem um inimigo que está destruindo ele também, que é o nosso principal inimigo. É o paganismo. Porque o paganismo, ele aceita todas as fés, mas não aceita fé nenhuma. Isto é, você tem uma mistura de fé, você é o seu Deus,
e você vive num mundo que vive como se Deus não existisse, e como os pagãos, lembra-se da divindade só para abençoar seus projetos. Esse paganismo tem infiltrado o islamismo e já arrebentou o cristianismo, porque ele nos igualou aos outros. Ele falou, a gente é só uma dentre muitas fés. Por que o seu Deus é verdadeiro e os outros não? Porque meu Deus ressuscitou dos mortos? Muito simples. Os outros continuam mortos, são lendas, fábulas. É muito simples. Aliás, a história comprova uma coisa. Jesus derrotou Zeus, Hera, derrotou Hércules, Jesus derrotou Thor e todas as divindades, Júpiter. Jesus derrotou todas as divindades. Algumas até viraram um filme da Marvel. Foram derrotadas. Jesus não. Jesus não. E essas divindades mandavam matar. Jesus mandava da outra face. Olha a diferença. Ali em 2 Pedro 1, 16, 18. Diz o seguinte. Pedro, testemunho ocular de Cristo, crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de morrer como Jesus, porque o tinha traído. Pedro diz o seguinte. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas. Mas nós mesmos vimos o quê? Sua majestade. Eu não estou inventando isso. Eu não estou criando uma história da carochinha. Nós vimos, e aqui ele vai falar o seguinte, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me tenho comprazido. Ele escutou, e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele está falando de qual evento? Transfiguração. Que história inventada é essa que o cara fala depois de anos? Eu estava com ele no Monte da Transfiguração, e Deus falou de Jesus. Pedro fala, eu não estou inventando. Eu ouvi o Pai falar de Jesus. Isso dá uma segurança para mim como crente? Alguns falam, mas eu tenho a minha maneira de adorar Jesus. Aí eu sempre pergunto, qual que é a maneira melhor? A de Pedro ou a sua? A de Paulo ou a sua? Uma vez eu falei com mamãe, porque não sei o quê, porque amor. Aí eu citei Paulo, mas Paulo, quem é mais amoroso, você ou Paulo? O que a gente observa aqui? Que João testifica e fala, eu vi. Aí eu pergunto para a igreja, para você que ainda não tomou uma adesão por Jesus, João está mentindo? João está louco? Ou João está falando a verdade? Só tem 3 opções. Continuamos. João também fala que ele tocou em Jesus, verso 1. Vamos voltar para o texto de João. 1 João. Ele fala, e as nossas mãos, o quê? Apalparam. As nossas mãos apalparam, tocaram a palavra da vida. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Tocaram da palavra da vida. Ele fala, eu toquei nele. Eu não só vi, eu peguei ele com as minhas mãos. Olha que coisa diferente. Maomé teve uma aparição lá com o mas ninguém viu. O espírito não sei do que falou com Allan Kardec, mas ninguém viu, ninguém tocou. Buda atingiu o Nirvana debaixo de uma árvore, ninguém tocou. O que o João fala? Eu toquei nele. Essa palavra aparece lá em Lucas 24, 39. A mesma palavra, para tocar, apalpar. Que a ideia aqui é ficar assim, ó. Lucas 24, 39. Diz o seguinte, vede as minhas mãos e os meus pés. Quem está falando isso? É Jesus. Que sou eu mesmo, depois da ressurreição. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Jesus fala, toca em mim. Gente, isso aqui é diferente de qualquer religião. É só analisar o cristianismo. A gente tem uma afirmação diferente, é simples. A gente afirma que Deus veio ao mundo, se fez carne em Jesus Cristo. Veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. É a nossa afirmação. Ou isso está certo ou está errado. Não tem outra forma. Não é uma questão subjetiva, não é o que você sente ou eu sinto. Ou está certo ou está errado. Mas se está certo, é a coisa mais gloriosa do mundo. E está certo.
Porque se você for ali em Nova Trento, quem já foi em Nova Trento? Levanta a mão. Sabe o que tem ali em Nova Trento? Um túmulo. De quem? De Paulina. Talvez uma mulher piedosa, não a conheci. Se você for na França, tem um túmulo de Kardec. E quem está lá? Kardec. Agora, se você for em Jerusalém, na verdade tem 2 túmulos que se debate até hoje. Mas sabe por que não encontra nenhum dos 2? Jesus. Porque ele não está aqui. Ele ressuscitou. E João fala, eu toquei nele. João, que foi exilado por Jesus, fala, está escrevendo a uma nova geração que não viu Jesus, ele fala, irmãos, meus filhinhos, eu toquei no Senhor. Eu vi o Senhor. Eu apalpei a palavra da vida, aquele que é um com o Pai. Eu estava com Ele, eu comi com Ele. Não pequem, tenham certeza da sua salvação. Não creio em todas as pregações. Porque eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu falei com Jesus. E o meu testemunho é verdadeiro. Tanto que ele vai falar, qualquer espírito que nega que Jesus vem em carne é mentiroso. Não tem o Pai. Ele não somente viu, ele tocou, não é um mito, não é uma fábula. Ele viu e tocou o Jesus histórico. Qual é o Jesus histórico? O Jesus da Bíblia. Vamos abrir em João 21, 24. João 21, 24. Diz o seguinte: e este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é o quê? Verdadeiro. Isso não é a construção de um mito. Isso é um fato histórico. E a terceira verdade do texto, que mostra que o cristianismo é singular, deriva das outras duas. Se Jesus é eterno, e se o testemunho de João é verdadeiro, só temos uma opção. Uma opção lúcida: ter comunhão com Jesus. Quem quer ficar contra Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra mim, quem será por mim? Temos uma única opção: ter comunhão com Jesus. Verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Primeiro, ele afirma que ele tem comunhão com Jesus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Ele afirma, nós temos comunhão com Jesus. Não é o crente moderninho, com sua forma de ver Jesus, que tem comunhão com Jesus. Quem tem comunhão com Jesus são os apóstolos. A forma de ver Jesus é a forma dos apóstolos. Não tem outra forma de ver. Eu acho incrível que a gente no dia a dia, a gente usa lógica. Por exemplo, quem melhor para falar o que era aqui há 50 anos atrás do que os pais e os avós? Aí se viu um guri de 18 anos, não, mas eu não concordo que era assim. Fala, você não viu, você não viveu. Não, a gente não vai falar isso? Aí os apóstolos viveram com Jesus, olharam Jesus, aí vem alguém do século XX e fala, mas eu não concordo muito. Mas como é que você tem a capacidade de falar isso? Mas quem é você? Quem é eu? Você viu, você tocou em Jesus? Você morreu por Jesus? Você fez milagre em nome de Jesus? Aliás, é interessante, tem um documento chamado Talmud do segundo século. Eu li há muito tempo atrás, mais de 10 anos, eu li esse documento, ele falava de Pedro. E dizia que Pedro roubou um discípulo do falso profeta Jesus. É muito bom o documento. E falava que Pedro roubou a pronúncia do nome de Yahvé e fazia milagres. E tem um certo momento que Pedro botou a tábua com a pronúncia para aqui e ficou surfando, parecia surfista prateado, né? É um documento do segundo século. Embora cheio de fábulas e lendas, o que esse documento inimigo da fé testifica? Que Jesus fez milagre e que Pedro fez milagre. É maravilhoso. Sabe o que todos os evangelhos apócrifos têm em comum? É que Jesus ressuscita. Olha que coisa interessante, né? O testemunho é muito claro. E se Jesus é quem diz que é, então a gente tem que ter comunhão com Ele, porque os apóstolos dizem que eles têm comunhão com Jesus. Ali em 2 João 9, 10, a nossa
comunhão tem que ser com os apóstolos, por meio da sua doutrina. Versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. As igrejas eram em casa e você não podia abrir espaço para o falso profeta pregar. Agora, olha que interessante. Esta doutrina, a doutrina de Cristo, ora. Quem lançou a doutrina de Cristo? Foram os apóstolos. O que João está nos dizendo? Ó, você quer ter comunhão comigo? Tem que crer na doutrina que eu coloquei. A nossa opinião não é importante. É a opinião dos apóstolos. Segundo, devemos ter comunhão com eles, porque eles tiveram comunhão com Jesus. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Aí eu pergunto, você tem comunhão com os apóstolos? Você crê como os apóstolos? Você concorda com os apóstolos? Senão você não tem comunhão com Cristo. Muito simples. Não há meio termo. Não existe meio termo. Não tem como ter meio termo. Ou você concorda com os apóstolos e tem comunhão com os apóstolos, ou você não tem Cristo. A fé cristã, o cristianismo, é a única fé verdadeira. Porque é a única que tem Deus que se fez carne. Não existe meio termo. Eu sei que não é comum esse tipo de pregação, especialmente nas igrejas com pregação diluída, aguada que tem hoje. Mas nós fazemos uma afirmação que, se for mentira, é extremamente arrogante. A gente acha mesmo que a nossa religião é a única verdadeira. Sim. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Devemos ter comunhão com os apóstolos. Atos 2:41. Atos 2:41. Diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. A palavra de quem? De Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem foi batizado e colocado na igreja? Quem recebeu a doutrina dos apóstolos. Aí você fala, pastor, olha, eu já fui em muitas igrejas, já botei o pé, escuto música cristã, eu já fui na igreja, não concordo com isso e eu entendo de Bíblia, porque eu fui na igreja. Bem, eu já entrei no açougue, eu não entendo de carne. Eu já fui numa oficina mecânica, do meu antigo Escort até sabia de montar o carburador. Agora, as outras coisas do Clio, não sei. Eu não sei. Não é porque você foi a algum lugar que você entende alguma coisa. Uma vez eu estava evangelizando aqui, aí um rapaz, um senhor na verdade, ele pegou, eu já li a Bíblia, então eu sei tudo sobre a Bíblia. E eu sei que a Bíblia tem abismo cultural, abismo geográfico, abismo linguístico, abismo cronológico. E não é assim, só porque eu li e entendo. Aí eu perguntei, vem cá, se eu der para o senhor um livro de medicina, o senhor opera um coração? Ah, não, por quê? Não, porque eu não sou médico. Então por que você acha que o senhor consegue interpretar a Bíblia sem a ajuda da fé histórica da igreja? Por que você acha que o senhor tem essa capacidade? Aí ele foi sair pela tangente, aquela coisa toda, a gente saiu, não quis nem corar por ele. Né? Porque assim, eu estou evangélico, mas quando a pessoa gosta de crescer, aí eu começo a usar a tática do papalégua, os argumentos dela contra ela mesma. Por quê? Porque eu não tenho nenhum medo daquilo que eu creio. Eu sei que eu creio a verdade. Dito isso, para encerrar, irmãos, nessa introdução, por que essa introdução é importante? Porque se isso tudo é mentira, tudo isso aqui é uma perda de tempo. É uma completa perda de tempo. Perdi Fórmula 1 durante anos da minha vida, à toa. Eu adoro Fórmula 1. Aliás, Verstappen ganha de novo. Né? À toa. Comemos, bebemos, que amanhã morreremos. Agora, se isso é verdade, que é a coisa mais preciosa que tem. Nada vale tanto quanto servir o Senhor Jesus. Nada vale tanto quanto ser fiel a Ele, glorificá-lo com a minha vida. O que é a minha vida perto do Deus que se fez carne? Se de fato a fé cristã é verdadeira, e ela é verdadeira, ela é a coisa mais preciosa e mais linda do mundo. E é verdade, eu não espero
ser julgado por um Deus que não tem amor, chamado Allah. Eu não quero ser diluído no universo, cair no nirvana. Eu não tenho o menor interesse em reencarnar em qualquer outra coisa que não seja eu, para pagar pecados que eu nem lembro que cometi. Essa coisa injusta. Eu descanso a minha fé naquele que disse que pagaria os pecados por mim. E que eu continuaria quando eu morresse. Mas agora desfrutando da sua companhia. E eu sei que o julgamento que eu terei, porque estou em Cristo, será com amor e misericórdia. Nenhuma outra religião oferece isso para mim. Porque nenhuma tem graça. Porque os deuses deles são deuses humanos, inventados. E a graça procede de Deus. Que a gente possa ter essa certeza, amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar um hino.